Hoje, dentro daquilo que nós estamos compartilhando, um mês muito relevante sobre a questão de nós servirmos como líderes, eu quero falar sobre um tema que subiu ao meu coração, que eu confesso para vocês que esse tema me impactou na hora que Deus trouxe ao meu coração, não só eu acho ele assim um tema muito lindo, mas um tema muito forte. Deus me deu falando sobre liderando com toalha e bacia. Eu quero falar sobre a liderança, a liderança de Jesus. Quero ler o livro de João, capítulo 13, versículo 1 em diante, mas quero que você feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, obrigado por esta manhã. Que tremenda manhã, Senhor. Eu creio que o Senhor já fez coisas extraordinárias aqui. O Senhor já liberou cura, sinais e milagres, e nós vamos ouvir isso, Senhor, e ver isso, em nome de Jesus. Mas nesta manhã ainda nós oramos por uma palavra revelada. Eu creio, Senhor, que liderar com uma toalha e com uma bacia é para pouco, Senhor, não é para muitos. É para aqueles que de fato têm um chamado, para aqueles que de fato, Senhor, têm um propósito. E eu oro para que nesta manhã, todos os que estão aqui, todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, possam, Senhor, receber em seus corações, em seu espírito, o poder desta revelação, Senhor, de como é importante nós liderarmos com a toalha e com a bacia. E aqui estamos abertos. Declaramos que a Tua palavra não volte vazia, sem antes cumprir o seu propósito, em nome de Jesus, amém. João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido um jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalhas que estavam na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavará meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Simão respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa, voltou ao seu lugar e então perguntou: entenderam o que eu fiz de vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhe digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. E agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém, queridos? Jesus termina dizendo que bem-aventurados são aqueles que praticam, não apenas os que ouvem. E na verdade essa ministração hoje ela tem um sentido mais praticante, mais fazer, mais execução do que a gente ouvir. Por quê? Porque a gente entende, queridos. Ontem a apóstola estava falando, quando ela esteve aqui, esse mês ela tem falado sobre a porta da fidelidade. Nós falamos um pouco sobre isso semana passada também. E vemos que a verdadeira fidelidade, ela é medida não pelo tamanho do que nós recebemos, das coisas que temos que fazer, mas pelo zelo com que nós servimos ao Senhor. Não é pelo tanto de coisas que nós temos, mas se for pouquinha ou se for muita, Deus não está preocupado com muito ou com pouco. Deus está preocupado se nós temos zelo em fazer aquilo que nós recebemos de Deus para fazer.
Esse é o que Deus observa no nosso coração. Porque Deus, Ele não está à procura de talentos brilhantes, mirabolantes, pessoas, que superdotadas de superpoderes espirituais. Não, Ele está em busca de corações ao que Ele confiou alguma coisa para fazer. Pessoas disponíveis. Meu objetivo nesta manhã, queridos, juntamente com vocês, é convidar e inspirar a igreja a entender que servir é a maior forma de liderança no reino. Não existe outra maneira de liderar a não ser através do serviço, maior do que qualquer outra. A liderança, Jesus nos ensina que servir a liderança, ela é medida pelo serviço que nós fazemos. Servir é o maior dom que nós podemos realizar para Deus. E para isso, eu estarei aqui usando nesta manhã 2 ministérios, juntamente com vocês, aqui da igreja. Um é a Rede Kids e o outro é a Multimídia, Ministério de Comunicação, que existe um nome hoje chamado MediaGo, como exemplo de campos férteis para a gente exercer o nosso ministério. Vocês estão vendo aí, eu vim até com a camiseta hoje da Rede Kids aqui, porque eu quero compartilhar um pouquinho, através desses 2 ministérios, sobre a importância de servirmos a igreja. Ah, pastor, mas o senhor vai falar só desse ministério? Por que o senhor não vai falar do ministério da diaconia? O senhor não vai falar do ministério da assistência social? O senhor não vai falar do ministério da intercessão, da oração? O senhor não vai falar do ministério da rede de jovens? Ah, pastor, nós temos também aqui o Ministério Artes, que nós servimos, o pessoal serve. Nós temos aqui o Ministério da Família, Ministério da Cantina. Uau, tem isso? Temos. O Ministério da Administração da Igreja. Queridos, na verdade, se você me perguntar assim, por que o senhor não vai falar sobre todos os ministérios? Só por um motivo. Porque não é tempo suficiente de falar de todos. Não consigo falar e abordar todos esses ministérios nesta manhã. No entanto, eu quero focar aqui esses 2. E o meu desejo, queridos, é que à medida que a gente esteja ouvindo sobre esses 2 ministérios, nós possamos estar sendo abrangentes no entendimento, na compreensão e alcançando todos os demais ministérios que nós temos aqui na igreja. E à medida que eu falar deles, eu quero fazer, na verdade, uma convocação hoje. Uma convocação para a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em São José dos Campos. Talvez depois, no final, a hora que eu fizer o recado que eu quero dar, vocês vão entender um pouco melhor. Mas, quando eu falo de convocação, é uma convocação clara nesta ministração, queridos, para que Deus desperte voluntários para todos esses ministérios que eu citei aqui, ainda temos outros, e Deus traga o entendimento para nós nesta manhã, de que cada função do corpo de Cristo carrega um propósito eterno. Em outras palavras, tudo que nós fazemos para o Senhor tem peso de eternidade. 1 Coríntios 15:58, Paulo diz assim, que o trabalho de vocês no Senhor não é em vão. Tudo que nós construímos, edificamos para Deus, tem peso de eternidade. O Senhor vai contar isso no dia da eternidade. E isso porque, queridos, quando eu falo que carrega um propósito eterno, servir todos os ministérios, é porque existem, vamos dizer assim, alguns motivos por isso. O primeiro que eu quero compartilhar nesta manhã, quando eu falo de servir, é que servir revela o caráter de Cristo em nós. Como assim? A Bíblia diz que Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir, é o caráter dele. Se eu sirvo, eu estou revelando o caráter dele em mim. No mundo, muitos lideram para serem servidos. No reino, nós lideramos para servir. É o contrário. Aqui nós lideramos através do serviço.
Jesus disse em Marcos 10, 45: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio com esse propósito. Servir é o caráter de Cristo. Quando nós servimos, queridos, na casa do Senhor, numa célula ou em qualquer outro lugar, no ministério, nós estamos revelando o caráter dele, porque quando nós servimos, nós revelamos o próprio coração de Cristo. Quando nós servimos, nós estamos revelando o caráter de Cristo. O servo líder, porque nós lideramos serviço. O servo líder, ele não manda. O servo líder, ele inspira. O servo líder, ele sustenta através da sua vida de serviço. Ele levanta os outros, ele não abate os outros. Esse é um servo líder. O segundo ponto que eu diria aqui, dessa questão de carregar um propósito eterno, é que além de servir, revelar o caráter de Cristo, servir, queridos, é uma plataforma onde Deus deposita a sua verdadeira autoridade. Como assim, pastor? A autoridade espiritual, queridos, não vem de cargos, de títulos. A autoridade espiritual, ela vem do exemplo vivido, exercitado. É assim que vem a autoridade espiritual sobre nossa vida. Você se torna mais cheio de autoridade de Cristo quanto mais você serve. Quanto mais eu sirvo, mais autoridade espiritual Deus deposita em mim. Porque Deus exalta aqueles que se humilham. Está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 11. Ele abate aqueles que se exaltam. Os grandes líderes da Bíblia, queridos, eles foram primeiro grandes servos. Você vai perceber como, por exemplo, José, antes de se tornar um grande ministro no Egito, segundo para mandar depois de Faraó, a Bíblia diz que antes dele governar o palácio, ele serviu. Ele serviu seus irmãos, ele serviu a casa de Potifar, ele serviu na cadeia, ele serviu em todos os aspectos da vida dele. Moisés, a Bíblia diz que ele serviu primeiramente no deserto, para depois ele se tornar um grande líder. Davi cuidou das ovelhas do seu pai, antes de se tornar um rei, propriamente dito, sobre Israel. Terceira importância do serviço, queridos, é que serviço transforma quem serve e quem é servido. Quando você serve, você é transformado. E quando você serve, você transforma a vida das outras pessoas. Você é abençoado e abençoa. Isso é tão lindo. Quando você serve, o seu coração é moldado na humildade, porque você tem que se colocar debaixo ou abaixo de alguém para servir. A sua visão neste momento, quando você está servindo, ela se alarga pela necessidade das outras pessoas. Quando você serve só assim, você não consegue ver a necessidade do próximo. Mas quando você começa a servir o próximo, você vai vendo que as necessidades deles, meu Deus, são gigantescas. E às vezes as nossas são tão pequenas. Você se torna um instrumento de edificação na vida dessa pessoa, quando você está servindo. Em outras palavras, juntando tudo isso, servir, queridos, não é só a tarefa, uma execução. Servir é a ferramenta de Deus para nos lapidar e alcançar outras vidas. Em outras palavras, quando eu estou servindo, Deus está trabalhando em mim e Deus está trabalhando nos outros. Além disso, um quarto ponto da importância do serviço é que servir abre as portas para a multiplicação. Abrir amplia o nosso crescimento em todas as áreas. A Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos discípulos e disse assim: eu dei o exemplo, para que vocês vão e façam o mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que cada ato de serviço gera frutos invisíveis. Multiplicação. Eu fiz, quero que vocês façam o mesmo. Eu quero que vocês multipliquem o que eu fiz. Servir, queridos, abre portas para a gente multiplicar. A gente envolve outras pessoas no contexto do reino. Por exemplo, o que semeia na Rede Kids, na multimídia, ou em qualquer outro ministério,
ecoa ou ecoará na eternidade. Tudo que nós fazemos no reino vai ecoar com um peso eterno. O serviço gera discípulos, gera unidade, gera crescimento saudável, sustentável. Serviço. Por último, um outro ponto importante é que servir, ele é um chamado universal para todo cristão. Isso Jesus nos ensina em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, através do apóstolo Pedro. A Bíblia diz aqui: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, um povo adquirido que pertence a Deus, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que quer dizer isso? Isso significa que todos nós fomos salvos para servir reis e sacerdotes, povo santo, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu Deus, todos nós, queridos, não há discipulado, escute isso, talvez alguns não entendam isso, não há discipulado verdadeiro sem serviço. Se isso existisse, Jesus estaria errado. Servir é uma linguagem de quem entendeu o que é o reino. Se entendemos o que é o reino, serviço é a manifestação desse entendimento. Em outras palavras, queridos, no reino, não lidera quem sobe num púlpito ou num palco. Como no mundo as pessoas sobem em palanques, em palcos, para dizer: aquele é o líder, aquele lidera. No reino não se lidera quem sobe aqui. No reino não se lidera quem sobe num palanque. No reino se lidera aquele que se abaixa para lavar os pés. É assim que nós lideramos no reino. Hoje, queridos, o Senhor, Ele nos chama para a gente trocar um título pela toalha e pela bacia. Trocar a nossa toalha, trocar o nosso título, ou melhor, pela toalha, e trocar a nossa posição pela nossa disposição. Uau! Às vezes nós temos posições, mas não temos disposições. Temos posto, mas não estamos dispostos. Temos títulos, mas não temos a toalha. Nós temos posição, mas não disposição. E sabe, queridos, Deus, Ele nos está convidando hoje. Eu tenho certeza que hoje Deus vai marcar muito. Hoje e a próxima semana nós vamos dar continuidade em algo. Deus está nos convidando para a gente liderar com uma toalha, com uma bacia. Toalha na cintura e bacia nas mãos. Diga comigo: toalha na cintura e bacia nas mãos. Em outras palavras, queridos, nós estamos aqui caminhando no ano do movimento. Um tempo em que o Espírito Santo, Ele está nos tirando de um tempo de estagnação, tirando de uma zona de conforto, de uma inércia espiritual, e eu creio que o Espírito de Deus está nos posicionando para o centro da vontade de Deus. Esse movimento, ele nos convida para um avanço, para a gente sair de onde estamos e avançar. Um avanço rumo à conquista, rumo à maturidade, mas não apenas é um movimento externo, mas também um movimento interno. Não é só um movimento visível, mas um movimento invisível. Por quê? Porque eu creio que para que haja um movimento externo e visível, primeiro precisa acontecer um movimento externo, interno e invisível. Deus precisa fazer uma reviravolta dentro de nós, uma mudança no nosso interior, e esse movimento que Deus está realizando em nós,
Se nós deixarmos que ele parta do nosso interior, será um movimento que vai derrubar orgulho, e isso precisa acontecer. Movimento interno, queridos, derruba orgulho. Movimento interno, ele desinstala estruturas muitas vezes egoístas. Movimentos internos destrona, tira o eu do trono e coloca Cristo no trono. O movimento interno ele nos leva a uma postura de sair de posição e entrar numa postura de disposição de lavar os pés, de estar servindo. Desde janeiro até agora, nós já falamos sobre várias coisas. No mês de janeiro, nós falamos de uma fé como um fundamento. No mês de fevereiro, nós falamos de uma intimidade através de oração. No mês de março, nós estivemos aqui compartilhando com vocês sobre um discipulado com estratégia, através de se conectar, de uma conexão. No mês de abril, queridos, nós falamos sobre a importância de uma cultura de evangelismo, de evangelizarmos na prática. No mês passado, nós estivemos falando sobre a importância dos relacionamentos como alicerce, como é importante a gente estar se relacionando. E agora, hoje, neste mês, o Espírito Santo ele está nos levando a um outro nível. Que nível é esse, pastor? Liderar com a toalha, liderar com bacia, liderar servindo, liderar com uma disposição. Em outras palavras, que chegou um momento da gente arregaçar de verdade as mangas, vestir a toalha, pegar a bacia e fazer o que Jesus fez. No mundo, a grandeza é medida por aplausos. Quando alguém faz algo miraculoso, grande, normalmente exaltamos, engrandecemos essas pessoas através de um aplauso. Aplaudimos. No reino, a grandeza é medida pelas mãos que pegam uma toalha, pelas mãos que pegam uma bacia, pelas mãos que acolhem as outras pessoas, pelas mãos que lavam os pés, pelas mãos que se doam pelas vidas. É diferente das mãos do mundo. São mãos que se doam, mãos que se preocupam. Hoje, queridos, Deus nos chama a esse modelo de liderança, liderar com toalha, liderar com bacia. E o mundo, ele precisa ver a igreja que serve como Jesus serviu. O mundo precisa ver isso em nós. Uma igreja que serve como o mundo não. Uma igreja que serve como Jesus serviu. O reino precisa de homens, mulheres, queridos, dispostos a dizer assim: eu quero a toalha, eu quero a bacia, eu quero servir. Indo para o contexto bíblico agora, de uma forma bem precisa, Jesus, ao invés, queridos, de fazer o que muitas pessoas faziam até então, ele veio e fez tudo o contrário. Mateus 23, 11, nós falamos sobre isso na semana retrasada, onde nós falamos que o maior entre vocês deverá o que serve. Ou seja, ele nos ensina que no reino a autoridade ela é conquistada, olha que interessante, com uma toalha na cintura e com uma bacia nas mãos, e não com um título no peito. Jesus veio para fazer isso, para mostrar que a autoridade ela é conquistada com uma toalha nas mãos, com uma bacia nas mãos. Aliás, ele não apenas disse isso, que eu acabei de ler, o maior entre vocês deverá o que serve, como ele também deu um exemplo prático disso. Nós lemos, e eu quero focar com vocês em 2 versículos agora, que é o texto de João 13, 14 e 15, onde o 14 ele diz assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os vossos pés,
Lá no versículo de Mateus ele diz assim: o maior entre vocês tem que ser o que serve. Ele estava ensinando. Aqui ele estava fazendo o que ele ensinou. Ele estava praticando o que ele tinha dito. Ele vem e diz assim: se eu sou mestre, Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Ele já havia feito algo, praticado algo, e agora ele estava dizendo. E aí no versículo 15 ele diz assim: eu dei o exemplo, eu fiz, eu mostrei como faz, para que vocês, assim como eu fiz, também façam. Olha que lindo, queridos. Qual é o exemplo prático aqui? Toalha e bacia. Esse é o exemplo prático. Na noite em que Jesus seria traído, durante a sua última Santa Ceia com os discípulos, algo extraordinário aconteceu. Veja comigo o versículo 3 a 5, deste capítulo 13. Olha só o que diz. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, vamos por parte. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu, então ele era dono de tudo, Senhor, Mestre, todo o poder, o Pai concedeu a Jesus. Ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo que um homem, queridos, podia ter em grandeza, Jesus tinha. Neste versículo diz: Jesus, sabendo, pois, que o Pai lhe havia posto sobre ele todo o poder, que viera de Deus, e depois voltou para Deus. Olha o que diz a Bíblia. Eu não sei se vocês estão com... Põe o outro versículo. Sim. Diz a Bíblia, onde Jesus estava? Antes, quando ele estava falando isso, à mesa, junto com os discípulos, sentados, sim? Qual foi o passo que Jesus... Vamos em alguns verbos, vamos ver aqui alguns verbos que aconteceu. Primeira coisa, a Bíblia diz que ele se levantou, certo? Ele se levantou da mesa. O que ele fez depois? Tirou a capa, colocou do lado, certo? O que ele fez depois? O que ele fez? Pegou uma toalha, diz a Bíblia que ele colocou na cintura. Pôs uma toalha na cintura, ok? Não sei se era assim, mas vamos deixar mais ou menos assim, né? Colocou uma toalha na cintura. O que ele fez depois? Depois disso ele pegou, derramou água na bacia, certo? Derramou água na bacia. Depois que ele derramou água na bacia, qual é o outro verbo? Começou. Eu vou tentar aqui. Diz a Bíblia que ele colocou água e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha a sucessão de coisas que ele foi fazendo. Levantou-se da mesa. Olha que lindo, queridos. Tirou a capa. Pegou a toalha, colocou na cintura. Depois ele derramou água na bacia. Aí ele começou a lavar os pés dos discípulos, mas não terminou. Tem mais um verbo no final aí que diz que ele, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Imagino que ele ia lavando os pés, enxugava, aí ele colocava de novo na cintura. Vamos para o próximo. Ponhava água, lavava, tirava a toalha, enxugava, ponhava na cintura. Imagino que deve ter sido assim. Colocava água ali, ponhava, lavava. É uma sucessão de entendimento que eu tenho das Escrituras. Jesus, queridos, ele tinha plena consciência da autoridade que ele tinha, porque o versículo anterior nós lemos, ele tinha uma origem divina, a autoridade dele, tinha vindo do Pai. A Bíblia diz aqui que ele sabia que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de tudo, porque a Bíblia diz no versículo que sabendo que havia recebido do Pai todo o poder que havia sido entregue a ele, mesmo assim, ele fez tudo isso que nós acabamos de fazer.
sendo o dono de tudo, o bam, bam, vamos dizer assim, fez tudo. E às vezes a gente não é nada, com todo respeito, queridos. Não é nada no sentido assim, nós somos filhos, tá? Somos filhos de Deus, nós temos uma identidade com Cristo. Mas às vezes, queridos, a gente se acha tão, sabe, a ponto de não fazer nada. E Jesus, sendo o tudo, fez nada para fazer tudo. Aqui neste texto, ele não serviu porque ele não sabia quem ele era. Ele simplesmente foi o contrário. Foi justamente por saber quem ele era que ele escolheu servir. Sendo filho de Deus, o dono de toda autoridade sobre as suas mãos, ele escolheu deixar tudo isso de lado para servir. Ou seja, mesmo sabendo que tudo estava debaixo do seu poder, ele se levantou da mesa, ele tirou a capa. Não termina aí, queridos, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tirar a capa é um símbolo de posição. Ele amarrou a toalha na cintura, símbolo de serviço. E ainda ele pegou uma bacia, símbolo de uma entrega prática, e fez o que ele fez. Ou seja, quando ele se levantou da mesa, que ele estava sentado, a Bíblia diz que ele se levantou. Jesus, queridos, quando ele faz isso, cada ato desse, ele está nos ensinando uma coisa. Primeira coisa, levantar-se. O que quer dizer isso? Sair do lugar de conforto, sair do lugar da comunhão para a ação. Ele estava à mesa com os discípulos, todos num lugar de conforto, de comunhão. Queridos, todos nós aqui às vezes estamos assim como igreja, em lugar de conforto, nossas células, aqui no culto, em outros lugares em comunhão, lugar de conforto. Deus está dizendo hoje, que tal a gente se levantar, sair da zona de conforto, de ficar em comunhão só e agir, e agir, e agir. Jesus se levantou desse lugar de conforto para agir. Isso nos ensina, queridos, que o líder, nós estamos falando de uma liderança que serve. O líder com toalha e bacia, ele não fica acomodado esperando, ele se levanta para servir. Amém? Ele se levanta para fazer algo. Esse gesto de se levantar nos desafia a gente sair da inércia e a nos mover em direção a um serviço prático. Fazer algo que vai ter peso de eternidade. Mas aí não termina, a Bíblia diz que depois disso, de se levantar, ele tirou a capa. Irmãos, tirar a capa é um símbolo de posição. Como assim, pastor? Preste atenção. A capa no contexto judaico, uma pessoa que vestia uma capa, Elias tinha uma capa. Vocês vão ver muitos homens tiram, veste. Você lembra de Elias que eu citei, que ele tira a capa, joga a capa, Eliseu toma a capa e vem uma porção dobrada sobre Eliseu. A capa representava muita coisa. E você vai perceber que no contexto judaico, a capa, ela era um símbolo de honra. Ela era um símbolo, queridos, de dignidade. Capa, no contexto judaico, é um sinônimo de posição. Jesus estava com ela, representando que ele era um homem que era digno de honra, digno de dignidade, digno de posição. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao tirar essa capa, queridos, Jesus nos ensina que no reino a verdadeira liderança não é apenas por status e título. Em outras palavras, eu vou abrir mão dos meus títulos. Jesus estava fazendo isso naquela hora. Tirando a capa, ele está dizendo, eu estou abrindo mão dos meus títulos, eu estou abrindo mão de tudo que eu sou para servir vocês. Ele mostra que a grandeza não está naquilo que nós vestimos diante dos homens. Ele mostra, queridos, que a grandeza está diante daquilo que nós fazemos
diante de Deus. Não é o que vestimos, mas o que fazemos. Jesus, ele estava dizendo assim, isso aqui não tem importância para o meu Pai. O que tem importância para o meu Pai é isso aqui, ó, pegar a toalha e fazer alguma coisa, executar alguma coisa. A Bíblia diz que em seguida ele amarrou uma toalha na cintura. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Símbolo de serviço. Amarrar a toalha na cintura é um símbolo que ele iria servir. A toalha na cintura, na cultura judaica, ela era usada pelo servo da casa, aquele que lavava os pés dos convidados. Os convidados entravam, o servo já estava com a toalha, com a bacia, esperando as pessoas entrarem. Quando elas entravam, o servo lavava. Na cultura judaica, era isso. Jesus, ao amarrar a toalha, ele se identificou como o servo, com o menor da casa. Em outras palavras, naquele momento, ele estava dizendo, entre todos vocês, aqui, eu sou o menor. Eu sou o menor. Isso é um sinal, queridos, que o líder, aquele que serve, Jesus estava dando um sinal público de que estava pronto para um serviço prático, para fazer o que fosse necessário. E por fim a Bíblia diz que ele pegou uma bacia, colocou água nela. Pegar a bacia, isso é um símbolo de uma entrega prática. Aqui é a execução de fazer algo. A bacia com água, queridos, era um instrumento usado para limpar a sujeira nos caminhos das pessoas que trilhavam os percursos, chegavam nas casas e os pés estavam cheios de pó. Precisava ser removido o pó dos seus pés, a lama dos pés cansados das pessoas que viajavam na chuva, que viajavam no tempo molhado. Essa era uma bacia que era usada para isso, e Jesus, ao pegar esta bacia, ele estava dizendo assim, eu estou disposto a lidar com a sujeira, com o peso na caminhada dos meus irmãos. Estou disposto a limpar a sujeira dos meus irmãos. Será que a gente está disposto hoje, queridos, a limpar a sujeira dos nossos irmãos? Ajudar os nossos irmãos a lavar os seus pés? Jesus estava dizendo com isso aqui, eu estou disposto a aliviar os pés dos meus discípulos. Eu estou disposto a limpar os pés, a restaurar a vida dos meus discípulos. Às vezes nós somos tão prepotentes, queridos, tão orgulhosos, nos preocupamos só com a gente, não nos preocupamos com o próximo. O líder com as bacias nas mãos é aquele que não tem medo de se envolver, de se doar, de tocar o necessitado. O que você precisa? Eu quero te ajudar. Mas o líder que não tem esse caráter, queridos, as pessoas não têm esse caráter, às vezes nós ficamos com medo, não queremos se envolver, não queremos, e em síntese, eu vejo que o gesto de Jesus, queridos, fazer isso para aqueles discípulos, foi uma pregação sem palavras. Ele não precisou usar uma palavra para mostrar tudo isso, porque liderar no reino é se levantar, é abrir mão da posição, é vestir uma toalha, é se entregar ao serviço público. Jesus fez isso praticando, não falando. Você não vê ele usando uma palavra fazendo isso. Ele ensinou em vários outros momentos, mas aqui ele disse, chegou a hora de ficar calado, agora é hora de fazer, vou praticar. Então aqui Jesus, o que ele fez? Ele quebrou um protocolo do contexto judaico, que o líder era o que era servido, e agora ele sendo o líder está servindo. Lavar os pés desses discípulos, se colocando como o menor da casa, o mais simples escravo.
Jesus ele escolheu ocupar esse lugar que ninguém queria. E é interessante, queridos, que nisso ele nos ensinou que a liderança no reino começa com os joelhos. Porque você, imagino eu, que para ele lavar os pés, no mínimo, ele deve ter se ajoelhado. Impossível ele lavar os pés do discípulo, até porque as mesas, não é essas mesas que nós temos hoje. Nós não sentamos assim, eles não sentavam, eles já sentavam deitados. Mesa baixa. E ainda para chegar aos pés deles, que eram no chão, Jesus, no mínimo, se ajoelhou. Com tudo isso aqui, queridos, essa pregação, sem ele falar nada, ele estava dizendo assim: a minha liderança, pastor Zé Roberto, começa nos joelhos. A minha liderança começa com toalha. A minha liderança começa com bacia. Eu quero liderar dessa forma. E queridos, essa mensagem ela pode nos ensinar tantos detalhes que falam o nosso coração. Quando a gente olha para aquela mesa, ali estava Pedro. Jesus lavou o pé de Pedro. Quem era Pedro? Um homem impulsivo, nervoso, cortou a orelha. Ele lavou os pés de João, que também era um filho do trovão, mas a essa altura ele já era um discípulo amado, íntimo. Então ele estava lavando os pés de um impulsivo, estava lavando o pé de um íntimo, mas também ele estava lavando os pés de Judas, que era um traidor. Meu Deus, olha que classificação, eu estou citando só 3. Impulsivo, íntimo e um traidor. Isso quer dizer, queridos, que um servo líder, nós, você e eu que servimos as pessoas, nós não escolhemos quem servimos. Não escolhemos quem, não, mas aquela pessoa, ela é muito chata, tomara que ela não venha mais na minha célula, tomara que ela não pise mais não sei no que, aquela pessoa não aguento mais, aquele fulano tal. Quem é líder, servo, queridos, não escolhe quem servir, ele serve porque ama, porque obedece, porque sabe para quem está fazendo. Nós não servimos as pessoas pelas pessoas, porque se eu fosse, e você também servir pessoas pelas pessoas, você não servia às vezes nem a sua esposa, marido, e vice-versa. Em algum momento você deve falar, nem você eu quero servir. É ou não é verdade? Nem os filhos, porque às vezes nós servimos os filhos e os filhos não retribuem a gratidão com que nós servimos. E vice-versa. Os filhos não serviriam os pais, porque às vezes os pais não são os melhores pais. Então, queridos, nós não escolhemos em quem servir, ou seja, Jesus deixa com isso aqui um ensinamento muito grande. Ele está nos ensinando e deixando uma aplicação prática, dizendo para nós, aliás, ele não deixou isso muito claro, ele disse que deveríamos fazer o que ele fez. Eu dei exemplo para que vocês vão e façam o que eu fiz. O chamado do serviço não é para 1, 2, 3, é universal, não é opcional, queridos. Não é uma opção se eu quero, não. No reino, a toalha vale mais do que um microfone. No reino, queridos, uma toalha vale mais do que isso. No reino, a bacia vale mais do que uma coroa. No reino, as mãos estendidas, as mãos prontas para servir, vale mais do que um dedo apontando. E muitas vezes nós somos bons nisso. Apontamos, mas não temos mãos para servir. E quando eu disse que estaria usando um exemplo de 2 ministérios da Rede Kids, queridos, quero terminar com isso. Vocês vão ver. Rede Kids, quando eu olho para a Rede Kids, eu vejo nesse ministério um grande exemplo de um serviço invisível. Um serviço que ninguém vê. O ministério infantil é um dos maiores exemplos de liderança no anonimato. Quer dizer que os outros não são? Todos.
Ninguém vê a diaconia trabalhando quando chega aqui, todos nós. A diaconia já chegou meia hora antes ou uma hora antes, já preparou as portas, já desligou os alarmes, já fez tudo, já arrumou as cadeiras, já preparou água, já fez tanta coisa, mas ninguém vê, é anonimato. Ministério de intercessão, não sei se vocês sabem, muitos chegam aqui, queridos, o culto já está no meio do louvor, mas entra aqui 10 minutos, 15, meia hora antes, vocês vão ver onde está o ministério de intercessão, aqui no templo fazendo o quê? Orando, intercedendo, ninguém vê. Neste momento tem uma equipe de intercessores lá na cave, perdendo o culto, não se expondo à palavra, para orar por nós aqui. Tem pessoas ministrando os nossos filhos lá na rede de kids, estão perdendo o culto, porque estão se expondo, através de uma ministração à vida das pessoas. Enquanto muitos estão aqui sendo alimentados, existem servos lá atrás, que ninguém está vendo, em silêncio, cuidando, orando, ensinando, discipulando a próxima geração, investindo num solo fértil, que é o coraçãozinho das nossas crianças, dos nossos filhos. Cada história, domingo o pastor Miquel estava aqui ministrando e eu fui lá ver, fui lá estar com eles. Cada história contada, cada versículo ensinado, cada oração feita, queridos, ali com as mãos daqueles pequenos, é uma semente no reino, que vai gerar ao longo período, do longo da vida, muitos frutos. Muitos estão nos assistindo pelas redes sociais nesse momento. Quem serve na Rede Kids, não está apenas cuidando de crianças por algumas horas, como muitos pensam. Não é isso que, não, eu fico ali, meu filho fica lá porque eu quero assistir o culto, então alguém fica cuidando. Não! Estão lá moldando os nossos filhos, estão moldando o caráter deles, estão formando o caráter, os futuros líderes, intercessores, missionários, pastores, apóstolos, ministros, evangelistas, sendo preparados. A Rede Kids, queridos, é um lugar onde as pessoas que estão lá agora, estão lavando os pés dos nossos filhos, de futuros líderes de amanhã. Estão lavando com paciência, porque tem que ter paciência para estar lá. Com doçura muitas vezes, com firmeza, com amor. Liderar com a toalha e com a bacia na Rede Kids, queridos, é a mesma coisa que suportar o choro com paciência. É a mesma coisa que você explicar a palavra para eles com muita simplicidade e paixão. Hoje de manhã eu já tive uma conversa com a Sirlene, e ela disse: pastor, eu trouxe todas as toalhinhas e as bacias para ensinar os discípulos nossos hoje lá na Rede Kids. Está lá. Se eles quisessem estar expondo essa ministração, pode. Todas as nossas salas têm TVs. E eles podem assistir o culto online, simultaneamente, enquanto está acontecendo aqui. Em todas não, mas a rede os bebês, as mães, eu entro lá, quando eles estão com os bebês, as mães estão com os bebês lá, mas se expondo ao culto aqui. Vocês precisam ir lá ver como que funciona. Que tremendo. Liderar com uma toalha, queridos, e com a bacia na Rede Kids, é orar pelas crianças que talvez nem entende agora o que está acontecendo, mas um dia elas se lembrarão de quem orou por elas, de quem serviu a vida delas. E eu quero fazer nesta manhã, diante de Deus, uma convocação, queridos, a todos vocês que estão aqui no templo, a todos vocês que estão em casa nos ouvindo, que são dessa igreja, que não vieram hoje. Quero pedir a vocês, mesmo aqueles, como eu disse, que são dessa família de aliança e não estão aqui, mas que fazem parte dessa família, um chamado para nos ajudar a servir as nossas crianças, um chamado para plantar no futuro do reino, lavar os pés das nossas crianças. Irmãos,
Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de homens e mulheres que às vezes paguem um preço e dizem assim: hoje eu vou deixar de assistir um culto para servir um ministério infantil, a Rede Kids. Cada criança que você ministrar ali, cada ensino que você der, é como se você lavasse os pés de uma geração inteira, antes mesmo que essa geração caminhe nesse mundo. É como se você estivesse lavando os pés dela hoje, mas essa geração ainda não está caminhando lá fora, queridos. Mas vai chegar um momento que essa geração vai caminhar lá fora, e lavar os pés deles hoje, é você preparar os pezinhos deles, para eles caminharem amanhã com segurança. Existe um porquê, não é só passar horas lá, e eu preciso, irmãos, de vocês, eu preciso que vocês nos ajudem com isso. Ah, pastor, mas eu já sirvo em tantos ministérios. Quando nós falamos de multimídia, queridos, é um outro exemplo de um serviço que amplifica a palavra e que também é um serviço invisível. Muitos de vocês não sabem o que eles estão fazendo lá atrás, ou durante a semana, eu acho que é só chegar aqui assim. Eles passam aqui, eles vêm durante a semana ver som, revisar iluminação, revisar tanta coisa, revisar a TV porque não funcionou, por que não está funcionando o cabo, por que não está funcionando. Vocês pensam que é só isso, irmão, chegar aqui? Não! A multimídia é um ministério, queridos, que faz o invisível se tornar visível para muitos lá fora. Antes da pandemia, não se falava muito da importância disso. Hoje, isso é inevitável. A multimídia, ela é um braço que leva o culto, que leva a adoração, que leva a mensagem para além dessas paredes, inclusive vocês que estão nos acompanhando agora e pelas redes sociais. Talvez aí atingindo a sua casa, atingindo a cidade, atingindo uma outra nação, só está chegando por causa do pessoal da multimídia que está aqui servindo, que está atrás. Se não fosse, queridos, não chegaria. É o ministério que garante que a palavra de Deus, que garante que a adoração, que garante que a mensagem, que o mover de Deus sejam compartilhados com quem não pôde estar presente por algum motivo importante. Hoje a pastora não conseguiu vir. Ela está em Caçapava, precisou resolver uma situação com a minha filha lá. Ministério, queridos, da multimídia leva a palavra para pessoas que às vezes não estão presentes porque não conseguiu estar, mas hoje, infelizmente, hoje eu vou ficar em casa, vou assistir pela TV. Por quê? Porque eu não estou com vontade de ver o pastor Miquel hoje, porque eu não quero ir lá, não estou com vontade, hoje eu não quero. Eu já citei ele mesmo, porque é impossível você não querer ver o pastor Miquel, né, gente? Todo mundo quer ver o pastor Miquel, né? Todo mundo gosta dele. Eu também. Já citei um, porque se fosse citar um que não gosta mesmo, ia ficar feio, né? Tipo eu. Não é todo mundo que quer vir ver, ó. A multimídia serve, queridos, para que a palavra alcance lugares que os nossos pés talvez nunca vão conseguir chegar lá. Nunca. E esse é o que a multimídia faz. Porque quem serve na multimídia, lidera com excelência. Quem serve ali, lidera a comunicação, com entrega, mesmo sem ser visto. Por quê, queridos? Porque sabe que tudo o que faz lá é para glorificar a Deus e para que as pessoas que precisam recebam a mensagem. Sábado passado, retrasado, que dia foi? Retrasado? Nós tivemos uma reunião aqui, com o pessoal da multimídia. Começou que horas? Acho que 10, né? Foi até quase 1h. Compartilhando a importância. Liderar com a toalha aqui na multimídia, queridos, esse ministério que vocês estão vendo, é a gente ajustar detalhes para que a palavra de Deus chegue limpa no coração das pessoas lá fora. É trabalhar nos bastidores enquanto Deus age aqui no púlpito. Deus está fazendo aqui e a multimídia está trabalhando lá. Lavar os pés de quem assiste a TV em casa,
do enfermo que não pode vir, do distante que não conseguiu chegar, lavar-se e levar até, queridos, essas pessoas à presença de Deus. E eu quero aqui também fazer uma convocação. Pastor, eu gostaria de servir com uma câmera, com uma foto, com um celular, com alguma coisa. Se identifique, para que a gente saiba quem é. E terminando, pastor, eu gostaria de servir na porta. Nós estamos precisando de jovens, queridos, para servir na porta. Jovens que eu saia jovem dinâmico, caloroso, brincalhão, jovem dinâmico, para servir ali, para dizer bom dia, graça e paz, Deus te abençoe. Eu não quero nenhum jovem lá assim, bom dia. Graças a Deus na nossa igreja não tem isso. Os jovens aqui são todos dinâmicos, tudo para cima, tudo feliz, tudo, né? Porque se for chamar jovem para servir lá, aí você chega ali, vai dar um bom dia. Aí você diz assim, eu tinha um gerente do banco, que você chegava e falava assim, bom dia. Ele dizia, bom dia por quê? Esse não dá. Se vocês desejam, queridos, aqui, estão nos ouvindo, servir nessa parte, para que o avanço do Evangelho alcance mais pessoas, venha servir na multimídia, nos ajude com isso. Cada botão apertado, cada projeção feita, cada transmissão que é realizada, preparada, coopera para a expansão do reino de Deus. Amém, queridos? Quero que você se coloque de pé nessa hora, eu gostaria de orar com vocês. Todos os ministérios, queridos, nós precisamos de pessoas, precisamos para ministrar aqui, precisamos para tocar, precisamos para várias áreas. Queria que você, diante de Deus, fechasse os seus olhos nessa hora e perguntasse ao Espírito Santo, que toalha, que bacia eu estou usando? Eu quero servir, Pai, eu quero liderar com a toalha, com essa bacia. Eu quero dizer sim, Pai, ao chamado. Quero ser levado a um novo nível de chamado, entender o que Deus quer, sabendo que o reino de Deus pode se mover através das minhas mãos. E Deus quer nesta manhã, querido, se mover através das nossas mãos. Não deixe o momento passar. O Espírito Santo está nos convocando a servir com a toalha, a servir com a bacia. Procure hoje, no final do culto, a liderança da Rede Kids, a liderança da multimídia, a liderança da diaconia, a liderança do ministério de intercessão, e diga, olha, eu quero servir, eu estou pronto, eu quero ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã. Queremos, meu Deus, liderar com a toalha, queremos que o Senhor nos ajude, queremos servir, queremos, meu Deus, alcançar as gerações, através do nosso serviço. Queremos, meu Deus, investir as nossas vidas, crendo que o Senhor pode nos usar de uma forma sobrenatural, para abençoar vidas, gerações, através daquilo que nós fazemos hoje. Espírito Santo, onde? Pergunte ao Espírito Santo onde você pode pegar uma toalha e uma bacia hoje. Pergunte ao Espírito Santo que tipo de toalha e de bacia você pode pegar hoje. Qual ministério, qual área você precisa agir. O que você tem segurado hoje? Onde o Senhor está te pedindo para servir, que queima o seu coração. Deus está nos chamando nesta manhã a um nível maior. Ele está pedindo pessoas, não habilidades perfeitas. Deus não precisa de pessoas perfeitas, Ele está pedindo corações dispostos nessa manhã. O que nós estamos respondendo a Ele hoje? Oh Espírito Santo, nos ajude, Senhor, nesta manhã a sair do banco, a entrar no campo, Senhor. Sair da mesa e entrar na disposição de servir.
Pai, nós vemos que o reino de Deus não precisa de espectadores, o reino de Deus precisa de trabalhadores para a colheita, discípulos prontos que servem para lavar os pés, tocar as vidas, carregar os outros no colo se necessário. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a cumprir o nosso propósito aqui nesta terra. Deus, o Senhor nos ensina que no reino não é, Senhor, quem ocupa o púlpito que é o maior, mas aqueles que se posicionam com toalha, com uma bacia, como nós ministramos nesta manhã na Rede Kids, Senhor, quem serve está lavando os pés de uma próxima geração, com paciência, com amor, com dedicação. Na multimídia, quem serve, Pai, está lavando os pés daquele que está longe, garantindo, Senhor, que a palavra alcance os pés dessas pessoas, que alcance, Senhor, essas pessoas através da palavra, que cada ministério, Senhor, seja uma bacia, seja uma toalha, para derramarmos água viva no coração das pessoas. Que cada ministério seja uma toalha e uma bacia, meu Deus, que cada ministério, Senhor, cada ato de serviço, seja uma toalha enxugando os pés do cansado, tirando o medo, tirando o pecado de alguém através do serviço. Obrigado, Espírito Santo, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.